Olá, gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre intercessão de santos. Aqui no meu canal eu tenho um vídeo falando sobre isso. Eu tenho um vídeo falando especificamente sobre este assunto e mais outros 2 vídeos aqui. Se você der uma procuradinha, você vai ver sobre revelação privada, sobre devoções e também sobre a intercessão dos santos. Mas neste vídeo aqui em específico, eu quero tratar com vocês sobre a intercessão dos santos no sentido da visão protestante sobre idolatria. E esmiuçar um pouco esse assunto para que fique uma coisa mais clara, uma coisa assim de fácil entendimento para nós católicos e também para aqueles protestantes que chegaram aqui nesse vídeo e querem entender por que o católico fica rezando para santo. Isso não é idolatria? Então, já tem vídeo assim no canal, mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Primeira coisa que a gente tem que entender. Aquele versículo de Êxodo, que não é para fazer imagem do que tem debaixo do céu, de cima do céu, e tudo mais que vocês estão cansados de saber. Aquele versículo é sobre fazer imagens de Deus. Então vamos supor, você vai lá, pega uma garrafinha. Aí você pega uma garrafinha e faz aquela garrafinha bonitinha, isso aqui é meu Deus. Ou então faz lá um pássaro e trata aquele pássaro como se fosse Deus. É para não fazer imagem de coisas que representem Deus. É isso que significa aquele versículo, tá? Não adianta ficar colocando adições nesse versículo dizendo que isso significa que não podemos fazer imagem de coisa alguma. Porque senão, gente, a gente não teria imagem de nada. A gente teria que fechar museu, teria que fechar igrejas antiguésimas que tem no mundo. A gente tem representações simbólicas de coisas, mas a gente sabe que aquilo não é Deus. Quando nós católicos fazemos uma imagem, a gente tem plena consciência, convicção de que aquilo não é Deus. Aquilo é só uma imagem. E uma imagem sem valor representativo de Deus. Até uma imagem de Jesus, a gente sabe que aquilo é uma imagem de gesso. Jesus não está ali naquela imagem de gesso, aquilo é uma representação de Jesus. E não é Deus, não é Deus. Quando a gente fala do bezerro de ouro que tem na Bíblia, aquelas pessoas fizeram um bezerro e trataram ele como Deus. Aquele objeto era Deus. Então isso é uma coisa fácil de entender. E eu não entendo, eu acho que tem muitos católicos praticantes também não entendem. Eu até entendo ter alguma idolatria, algum mal entendimento entre alguns católicos não bem formados. Mas se você parar para conhecer, para estudar, para ler, você vai ver que isso não orna, gente, não tem cabimento. Bom, dito isto, vamos para o assunto. Ah, mas tudo bem, então tá, e vem cá, por que vocês vão lá e ficam rezando para aquela imagem para que ela faça alguma coisa por vocês? Então você tem lá uma imagem de Santo Antônio e fica falando para aquele Santo Antônio para ele fazer alguma coisa por você. Bom, sabendo que a imagem de Santo Antônio é uma imagem, é um gesso, é uma representação do que foi Santo Antônio. Santo Antônio não tá naquela imagem, é só uma figura aquilo. Sabendo disso, aí vem a dúvida, por que fala com o Santo Antônio? É um exemplo disso. Porque nós católicos acreditamos que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Você aí que está me assistindo e tem fé em Jesus, você faz parte do corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Isso é bíblico. Nós fazemos parte do corpo de Cristo aqui. E quando nós morremos, nós ainda fazemos parte do corpo de Cristo. Não é porque você morreu que você não faz mais parte do corpo de Cristo. E uma vez que estamos aqui, por exemplo, você me manda aqui uma mensagem aqui nos comentários falando para eu rezar, orar pela sua família. Uma intercessão minha, porque vamos supor, você acredita que eu possa rezar e interceder por você e aquela oração teria força. Normal, ok, é até uma coisa bíblica isso, né? Porque a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11, Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Então os lenços de Paulo aqui, que não é de Jesus, é de Paulo.
curava muita gente ali. Então é um santo, uma pessoa que tem uma força espiritual muito grande ali, e com o lenço dele, ao tocar uma pessoa, a curava. Aí a gente sabe que existe essa coisa da intercessão e essa coisa do santo mesmo, da pessoa que está mais próxima a Deus através de uma maior comunhão com Deus. Mas aí você pode perguntar também: ok, mas Paulo aqui estava vivo, e você tá viva, e o fulaninho ali tá vivo. Não tem por que a gente acreditar que um morto possa interceder, porque ele já morreu, ele tá com Deus. Por mais que a gente pense, imagine e tenha certeza que ele está com Deus, não podemos falar com ele e pedir a intercessão dele, porque não tem cabimento, porque ele já morreu. Isso é o argumento mais recorrente entre os protestantes para que a gente não ore para um santo. Vamos deixar uma coisa bem clara. Sabemos que o santo é uma pessoa de vida reta, que deu bom testemunho, que trabalhou, foi um cristão, foi firme aqui na sua fé, no seu testemunho, na sua atitude de vida, nas suas ações. E essa pessoa morreu, todo mundo sabendo que ela tinha uma fé reta. E o que aconteceu é que houve milagres quando alguma pessoa pediu intercessão dessa pessoa, porque ela sabia que essa pessoa estava com Deus. E houve um milagre, todo um processo lá com o Vaticano, e ele virou um santo, tá? Sabemos disso. Mas como a gente vai fazer isso com um morto, né? Porque essa é a dúvida mais recorrente no meio do protestante. Mas ele morreu, e não faz sentido isso, se ele morreu. Eu vou trazer para vocês um versículo que está no Antigo Testamento, provando que Deus é um Deus de vivos e não um Deus de mortos. Que uma pessoa que morreu pode fazer um milagre aqui nesse mundo dos vivos. Lá no Antigo Testamento, em 2 Reis, versículo 13, a partir do versículo 20, 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 20, a gente vai ver que Eliseu morreu. Eliseu foi um profeta muito, muito forte no Antigo Testamento, mais forte que ele só o Elias. E o Eliseu pegou ali aquele poder todo em dobro do Elias. E ele morreu. Então o que aconteceu aqui, que eu vou ler para vocês. Confiram aí na Bíblia de vocês. Façam isso. Isso é bom. Elias morreu e foi sepultado. Guerrilheiros moabitas faziam cada ano incursões na terra. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. Eles ficaram tão apavorados lá que os moabitas estavam chegando que eles iam enterrar esse homem, mas eles ficaram apavorados e jogaram o falecido lá no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Então, o morto voltou à vida quando ele tocou os ossos de Eliseu. Eliseu tinha morrido. Eliseu estava morto. Mas esse homem, ao tocar os ossos de um morto, que é o Eliseu, ele voltou à vida. Houve um milagre ali com uma pessoa que já tinha morrido. Então, assim, o que mais que precisa? Se você é protestante, parou aqui, curioso nesse canal, eu gostaria de saber, claro, com respeito, com consideração aqui, né? Se você quiser deixar um comentário explicando a sua visão sobre esta passagem, fique à vontade. A gente aqui tem super curiosidade de saber, porque não tem outra explicação aqui do que essa, que Deus é um Deus dos vivos. Quem morre em comunhão com Deus está em comunhão com Deus. Logo, quando a gente fala com um santo, que a gente sabe que está em comunhão com Deus, a gente sabe que aquela pessoa está próxima de Jesus e é capaz de interceder por nós junto ao Pai. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo que habita em nós e faz milagres. E uma vez que a gente morre, a gente continua com Deus e somos capazes ainda de interceder pelas pessoas. Quando a gente não morre e acabou, já era. A gente continua corpo de Cristo, gente. E isso acontece mesmo depois da morte. E prova disso é o Eliseu.
Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esse Deus aqui do segundo Reis é o mesmo Deus do tempo de Jesus e é o mesmo Deus do tempo de agora. Ainda acontece isso. Nós estamos vivos em Cristo. A gente morre, a gente não fica lá hibernando, não fica lá descansandinho. Claro que a gente descansa nossa alma, nosso espírito, mas a gente está em comunhão com Cristo, em comunhão com Deus. Isso está acontecendo, nós somos capazes de interceder pelas pessoas que clamam a Deus e às vezes até usando o nosso nome aqui como intercessores, porque nós somos intercessores aqui e continuamos intercessores lá. Inclusive tem uma passagem de Lucas 20, lá pelo versículo 37, que Jesus é questionado aqui sobre quem casa várias vezes, tem várias mulheres, e aí quando morre, com quem que fica lá, né, lá no céu, e Jesus fala que lá ninguém se dá em casamento, que isso não tem lá, são como os anjos de Deus. Mas o que eu quero falar com vocês é o finalzinho que tá lá pro versículo 37, que ele diz assim: por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar é o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, chamando o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é um Deus dos mortos, mas Deus dos vivos, porque todos vivem para Ele. Para Deus, todos nós estamos vivos, independentemente se a gente está aqui ou lá. É que aqui a gente tem um tempo de conversão, e quando acaba aqui não tem mais o tempo de conversão. Mas lá nós estamos vivos também. Então eu achei legal eu trazer esse vídeo para vocês, eu fico até cansada de falar, porque é uma coisa muito evidente aqui que tem na Bíblia. E se você tem uma explicação, se você não é católico, né, ou é católico, tem uma dúvida sobre isso, ou assim, uma outra vertente de pensamento sobre este papo do Eliseu, pode deixar seu comentário com educação, respeito, né? Não é pra vir aqui falar que todo mundo vai pro inferno, porque aqui no canal a gente recebe muita, assim, eu nem reclamo muito porque isso engaja o canal, né? Acaba engajando. É ruim, mas, né? Mas é muito comentário de evangélicos que vêm aqui e falam coisas desagradáveis, né? Que não agrega, porque ainda se vem com uma argumentativa bacana pra gente discutir, fica super legal. Eu gosto muito de conversar sobre teologia, sobre versões, mas geralmente são coisas muito tolas, muito bobas de ficar conversando. Mas se vocês têm uma visão sobre essa coisa do Eliseu, pode deixar nos comentários, a gente conversa sobre. Mas é muito evidente aqui, tá na Bíblia, está na Bíblia. Você, quem gosta muito de falar, procura na Bíblia. Onde é que tá na Bíblia? Tá na Bíblia que houve um milagre através dos ossos de um morto. Poderia até fazer um vídeo aqui argumentando isso sobre as relíquias da Igreja Católica. É que o vídeo não é sobre as relíquias, mas caberia tranquilamente aqui para falar sobre as relíquias da Igreja Católica. Mas hoje não, hoje é só para falar que Deus é um Deus dos vivos, não um Deus dos mortos, e que o Espírito de Jesus habita dentro da gente, só que a gente tem que tomar posse dessa realidade e saber que a gente é capaz de coisas muito maiores, muito maiores do que a gente pode ver aqui com os nossos olhos físicos, só que a gente precisa crer, a gente precisa acreditar que o Espírito de Deus habita em nós aqui e depois daqui. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar like, compartilhar para aquele seu grupo da família que tem várias pessoas de outra religião. Claro, com respeito, né, gente? Eu acho muito legal a gente conversar, compartilhar ideias. É bom a gente compartilhar ideias. E se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.